Hello everyone, how are you? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, aos nossos assuntos aí sobre tempos verbais. Então, nós iniciamos esse bimestre fazendo a revisão do Present Continuous e depois começamos a compará-lo com o Past Continuous, né? Então, isso é um assunto do primeiro bimestre, né? Present, e o Past a gente tá vendo agora no segundo. A gente viu dois tipos de presente no primeiro, o presente simples e o presente contínuo. Só que eu usei só o contínuo agora para fazer a comparação com o contínuo, só que do passado, né? Aí a gente vai hoje falar sobre o outro tempo do passado, só que agora vai ser o simple past, certo? Então a gente está concluindo, vamos dizer assim, lógico que a gente vai revisar o present continuous, agora vamos passar para o past simple ou simple past. Como eu falei já desde a aula, né, ao vivo, nós vamos falar sobre passado. Então começamos com o past continuous e agora vai ser o simples. Ok, simple past. Só lembrando que o passado do verbo to be, o verbo to be é um verbo anômalo, é um verbo, né, que muda de forma, diferente dos demais verbos em inglês, que vão ter assim, um comportamento maravilhoso. Por quê? Qualquer verbo no passado, em inglês, vai ter só uma forma, certo? Com exceção do danado verbo to be, que ele vai ter duas formas, que é was e were. Né? A gente até viu isso aí, a gente usa a forma was para I, he, she, it, e usa o were para we, you e they. Né? Acontece a mesma coisa no presente também. O verbo to be tem, no caso, três formas no presente, que é o am, o is e o are. Enquanto os outros verbos só tem duas, né? Que é o verbo com ou sem S. Então, aí já no passado diminui, né? O verbo to be vai ficar com duas e os demais verbos que tinham duas vão ficar só com uma. Okay? Então, o verbo to be ele é anômalo, por isso ele vai ter essas duas formas no passado. É o verbo ser ou estar no passado. Então, eu estava, você estava, nós estávamos, ok? Agora, qual é a maravilha, como eu falei, do simple past em relação aos outros verbos? É que existe uma forma só para todas as pessoas, certo? Então, aquilo que em português a gente tem que aprender. Eu trabalhei, tu trabalhastes, né? Nós trabalhamos. Na verdade, em português é possível você usar três tipos de pretérito, né? Perfeito, mais que perfeito, imperfeito. Então, eu posso dizer eu trabalhei, eu trabalhava, eu trabalhara. Então, eu posso expressar esse passado de formas diferentes. Vê só, tudo isso aí em inglês vai ser só uma forma, né? Sem contar que, como eu falei, eu dei o exemplo só do eu, né? Eu trabalhava, eu trabalhei, eu trabalhara. Tudo é passado, né? Mas se eu for pro tu, já é outra forma que o verbo tem. Se eu for pro ele trabalhava, ele trabalhou, nós, certo? Então, são quase 20 formas possíveis de flexionar um verbo em português, né? Mudando o final dele, né? Trabalho, trabalhamos, trabalhávamos, enfim. E já em inglês, o passado, para todas as pessoas, é somente uma forma, apenas uma forma. Então é muito fácil, meu povo. E aí, se o verbo for regular, a gente vai fazer o que? A gente vai acrescentar ed nesse verbo. Nós já vimos isso, é uma revisão do simple past, certo? Então nós só acrescentamos ed. Por exemplo, o verbo aqui, ele é walk, que é andar. Então, eu ando, I walk. Agora, se eu quero dizer eu andei, eu andava, né? I walked. Eu acrescento ed e vou dizer I walked, certo? Esse ed pode ser pronunciado tanto como um sonzinho de d, né? No final, ou um sonzinho que parece com t, né? No caso, nesse verbo aqui, parece com t, walked, certo? Porque tem a ver com um som que já existe aqui no verbo. Se o som, ele é suave, ele não é vozeado, né? Mas eu não vou entrar ainda nesse aspecto da pronúncia, não. É um som suave não vozeado, né? Onde as cordas vocais não vibram. Então, vou usar um sonzinho de T, que vai combinar, é um som parecido. Então, por exemplo, walked. Agora, se ao invés do som de Q que tem aqui, né? Walk, né? Fosse um som de G, né? Aí, no caso, o som do ED no final já seria também parecido. É um som vozeado, que seria o som de D, né? D. Eu não tenho um exemplo aqui na hora, não para dizer a vocês, mas depois a gente vê
melhor essas questões em relação à pronúncia, tá? Mas a gente tem que saber que na escrita a gente acrescenta ED, né? Às vezes a gente acrescenta só o D quando o verbo já termina em E. Nós já vimos isso, é uma revisão. Então temos aqui, ó, eu andei, você andou, ele andou, nós andamos, certo? Tudo walked. Maravilhoso. Né? Agora nós temos também os verbos que nós chamamos de verbos irregulares. Os verbos irregulares, como o nome diz, eles não seguem uma regra. Então nós temos, por exemplo, quando queremos saber, temos que consultar se a gente não conhece esse verbo. Como é que eu vou passar o verbo go, que é o verbo ir, para o passado? Eu não sei como é que é o passado do verbo go, porque ele é irregular. Então ele não pode terminar em ed. Eu não posso colocar goed, certo? Não posso botar ed. Ele tem uma forma própria. Eu vou consultar uma lista de verbos irregulares, eu vou perceber que o go, o passado dele é went, que não tem nada a ver, né, com go, que é irregular, certo? Então, só que aí o bom de tudo é que apesar de, né, ele ser irregular, eu não poder colocar ed, mas quando eu vejo lá aquela forma, né, ao passar de go é went. Pronto, é went para todas as pessoas. Eu, você, ele, ela, não tem que mudar mais nada. É went, certo? Então, I went, you went, he went, certo? Então, eu fui, ele foi, nós fomos, ok? Então, o passado do verbo ir, né? Eu fui, você foi. Então, temos aqui exemplo de verbo regular e aqui verbo irregular, ok? E aí, a respeito do acréscimo do ed, né, ao final do verbo, só uma rápida revisão. Pessoal, a regra é que nós, né, temos que fazer com que o verbo termine em ed. A regra é essa, faça com que o verbo termine em ed. Nós não temos exatamente que acrescentar o ed, já que isso vai depender de como o verbo é. Para quase todos, a gente acrescenta ed. Por exemplo, walk, walked, play, played, ok? Agora, se o verbo já termina em e, o que eu vou fazer? Acrescento só o d, então vai ficar liked, né? Move também já termina em E, só coloco o D. Eu não vou colocar outro E para ficar 2 S e um D. Não. Eu tenho que fazer com que ele termine em AD. Se ele já tem um E, eu acrescento só o D no final, ok? Então, nos verbos como like, move, live, love, só acrescento o D. Aí ele vai terminar em AD. Verbos que terminam em Y, e antes desse Y é uma consoante. O que eu vou fazer? É aquela regra do I é D. Eu retiro o Y, certo? E coloco IED. Percebam que essa regra se aplica a verbos que terminam em Y, mas não é qualquer verbo. Antes do Y tem que ter uma consoante, como carry, study. O que é consoante? B, C, D. Então, se antes do Y é uma vogal, A, E, I, O, U, né? Eu não preciso tirar o Y. Eu só vou colocar o ED. É o que aconteceu com play. Play ficou played. Eu não retirei o Y. Se eu retirar, está errado, né? Colocar IED. Não. Só coloco o ED. Agora, quando eu preciso retirar o Y, aí eu tenho que colocar IED no lugar, certo? IED, não só ED. E quando é que eu tiro o Y? Quando antes do Y é uma consoante, certo? Como carry, que eu tenho um R, study, que eu tenho um D, ok? E o último caso é aquele do consoante, vogal, consoante. Quando você tem um verbo pequeno, que geralmente é um verbo de 3, 4 letras, certo? Existe também, assim, essa regra se aplica a alguns verbos maiores, mas nós vamos ficar só com essa regrazinha aqui, certo? Dos verbos pequenos, porque a gente tem essa capacidade de identificar, né? Que o verbo é pequeno. Já que nos verbos maiores, a regra está relacionada à pronúncia. Aí você tem que saber a pronúncia do verbo, né? Então, aqui como você não tem que saber a pronúncia, só tem que saber a escrita, né? Que você constata olhando, então fica mais fácil. Então, quando você vê um verbo pequeno, 3, 4 letras, as últimas 3 letras dele terminar em consoante, vogal consoante. Então, você tem, por exemplo, aqui um L, um A e um N, tá? O P não vai contar, são as 3 últimas. Inclusive, alguns deles serão formados apenas de 3 letras, né? Como o run, por exemplo. Apesar de que o run é irregular, não vai entrar aqui. Mas, por exemplo, um pop, o verbo pop, que é P-O-P. Você vai colocar, né? Só são 3 letras, então as 3 últimas letras são as únicas 3 letras, né? Mas alguns, né, como stop, land, são 4, mas o que importa é que as últimas 3 letras são uma consoante, uma vogal e uma consoante, certo? Vogalzinha no meio, O, A. O que você vai fazer? Vai repetir a consoante final. Se ele terminar em N, coloca outro N. Se ele terminar em P, coloca outro P. E a partir daí é que eu acrescento o ED. Certo? Então, fácil, já viram isso, a revisão. Para ficar mais, né, fácil da gente relembrar, então, como é que eu faço isso?
Então, por exemplo, o verbo watch, o que eu vou fazer? Não tem E aqui, eu vou acrescentar ED. Mas live já tem o E. Então, eu vou fazer o quê? Só acrescento o D. Letra linda, né? Study, terminou em Y. Antes do Y é o quê? Ah, é uma consoante. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar o Y, vou colocar I, é D, certo? I é D. Studied. Plan. Plan terminou em consoante, vogal, consoante. Qual é a última consoante? É um N. Então, eu vou colocar outro N. E agora eu coloco ED. Então, basicamente, a gente tem a regra geral, que é a do ED, certo? Aí temos essas variações por causa da terminação do verbo. Se ele termina em E, não precisa botar ED, só D. Se ele termina em Y, precedido de consoante, eu acrescento, retiro o Y, acrescento ED. Consoante, vogal consoante, de verbos pequenos, eu repito a consoante final e coloco o ED. Lembrando, né, como eu falei, vocês podem, é um vídeo, vocês podem assistir novamente, certo? Esse vídeo vocês podem dividir em partes, se não quiserem assistir de uma vez. Vocês podem acelerar o vídeo, enfim. É uma coisa que vocês têm acesso para rever quantas vezes vocês quiserem. Ok, pessoal, passando aqui para a parte da estrutura de frases, a gente vai dar só uma introdução. Eu acredito que até esta parte aqui, vocês já conseguem resolver o formulário dessa semana, mas vamos só dar aqui uma rápida introdução à questão da estrutura de frases, no caso do Simple Past. Então, a gente já sabe que para passar, a gente vai trabalhar mais com verbos regulares, porque vai ser mais fácil, né, para a gente identificar. Então, como é que eu construo lá uma frase no Simple Past? Vai ser uma frase só com um verbo, porque é um tempo simples, né? Um tempo contínuo, por exemplo, né? Que eu tenho que usar um verbo auxiliar e um verbo principal. É só um verbo. Colocar ED no verbo, certo? Então, I play, eu brinco, eu toco. I played, pode ser I played guitar, eu tocava violão. I played soccer, eu jogava futebol, certo? Como é que eu vou transformar essa frase em uma frase negativa? Né? Para eu transformar em uma frase negativa, eu vou colocar not. Só que, na verdade, a gente não vai colocar só not, a gente vai usar o did. O que é o did? Já vimos também. É uma forma do passado. Na verdade, no presente, a gente usava aquele do e o does. Não sei se vocês lembram disso. Então, é como se esse did fosse o passado dessas duas formas, que a gente não vai usar porque elas são no presente, né? Então, no passado só tem uma que é o did. Então, aí a gente também, né, usa a forma negativa do, que é don't, né? O do na forma negativa é don't. A gente usa assim, né? Então, aqui é a forma negativa dele, que é a forma do mais o não. O does também tem o doesn't, né? Então, aqui a gente só vai ter uma forma que é o did, certo? E aqui tá did not, mas eu também posso contrair, que é quando eu tiro esse O, né? Deixo o apóstrofo e junto. Bota eles juntinho um do lado do outro, vai ficar didn't, certo? Então, eu não jogo. I didn't play. Aliás, eu não jogava. I didn't play, eu não jogava. É só colocar o ED, aliás, é só colocar o didn't, que é o não, entre a pessoa e o verbo. Eu não jogava, certo? Aqui é uma frase incompleta, é o início de uma frase. Então, eu não jogava. Eu não jogava futebol, eu não tocava violão. Só isso. Percebam que aqui não tem mais ED. Ora, o ED estava aqui. Para onde é que foi o ED aqui? Quando eu transformei em uma frase negativa, né? Para onde é que esse ED foi? Ele veio para cá. Aliás, ele não está mais aqui. Por quê? Porque agora eu estou usando o did, que é a forma, o auxiliar, certo? A gente chama isso aqui de auxiliar do passado. Como ele já é o passado de do e does, que era do presente, a gente não precisa usar duas marcas de passado. Então, a gente não pode, simplesmente o inglês não permite. Então, a gente tem ED, mas ele sumiu, certo? Porque a partir do momento que a gente usa o did ou didn't, que é a forma negativa, a gente não pode usar mais o ED. Só que o verbo está no passado. Só que ele não está no passado mais por causa do ED, e sim por causa do did. Então, a gente não vai dizer jogar no presente, certo? Eu jogo. Vai ser eu não joguei. O verbo fica joguei mesmo no passado, eu não joguei. Só que esse ei, né, esse final no passado, ele é dado agora por causa da presença desse did,
que coloca o verbo no passado, certo? Quando eu vou fazer uma pergunta em inglês, a gente já sabe que coloca interrogação no final, mas sempre tem alguma coisa no começo. Em frases no presente, a gente usava o que? O do, né? Por exemplo, do you speak English? Você fala inglês? É uma frase no presente, você fala, né? Mas se eu quero fazer uma frase no passado, did you speak English? É meio estranho, né? Você falava inglês, did you speak English? Você falava, então é só trocar o do pelo did, né? O verbo fica do mesmo jeito, sem ed. Por quê? Porque o ed só vai ser usado em frase afirmativa. Porque o ed não pode coexistir com o did, certo? E com o didn't, que é a forma negativa, não pode. Ou eu uso um ou eu uso outro. E aí, como eu sou obrigada a usar o did em pergunta e o didn't em frases negativas, eu não posso usar o ed, certo? Depois a gente vai explorar mais esse assunto, certo? E tirar as dúvidas, caso fiquem. Então, esse vídeo é só para vocês ajudar, no caso, só para ajudar vocês na resolução das questões do formulário, certo? Então, pessoal, até mais. Take care. Bye, bye.